Pense sempre nisso. Romanos capítulo de número 1, verso de número 17 diz o texto: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Essa palavra vem de encontro à minha e à sua vida. Observe bem, o conceito de Paulo escrevendo aos irmãos de Roma deixa uma observação muito forte quando ele chama a nossa atenção, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De que forma? De fé em fé. Sabendo que o nosso pai na fé, chamado Abraão, quando ainda era Abrão, vindo das terras de Ur dos caldeus, a narrativa diz que Abraão creu na voz que falou com ele. E ele seguiu um caminho, porque Deus disse: sai-te do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Abraão creu nisso pela fé, pois não tinha um cano bíblico, não tinha uma Bíblia escrita em papiro para que Abraão lesse disso e cresce disso. Mas uma voz falou com ele, se de dentro, se de fora, eu não sei, mas quando Deus fala, tudo em nós estremece. E, entendendo que uns crêem nisso e outros não crêem nisso, o grande dilema é que você não pode colocar o seu ponto de vista como se ele fosse a verdade universal. A minha missão aqui, no Quai, é transmitir a você pontos de vista que Deus chamou nós. Bom, o meu foro íntimo, a minha fé, crer que nós, em Deus, somos justificados em Cristo Jesus. Mas a narrativa diz que somos justificados de fé em fé. É bem verdade que Abraão foi justificado dando glória a Deus. E isso lhe foi imputado, diz a carta a Tiago, a carta de Tiago, que referenda a ideia de que ele se tornou amigo de Deus, porque foi justificado dando glória a Deus. Isso é profundo, isso é libertador. Basta nós ativarmos essa fé. Porque você que está do outro lado, você e eu temos fé. Seja fé para dizer sim para Deus, seja fé para dizer não para Deus. Isso é uma fé. Todo mundo tem essa dádiva fé. Uns têm pouco, outros têm muito, porém todos têm. Mas o ponto que eu desejo esclarecer a você aqui é que Paulo traz a nós essa ideia de que o justo vive por fé. O justo vive em fé. Quando o justo vive pela fé, nada mais, nada menos, está sendo esclarecido que o justo não é justificado pelas emoções, porque somos seres emocionais. O justo não é justificado pelos seus sacrifícios. O justo é justificado pela fé. Este evangelho é manifestado a todos os lugares do mundo, porque ele não é um dogma, ele não é uma tradição, ele não é uma tradução, ele é sim vida de Deus em nós. Que é evangelho? Boa nova, o singular dessa palavra. Mas ao mesmo tempo que existe essa singularidade, ele é pluralista, porque ele fala com justos e injustos, salvos e não salvos, santos e profanos, pecadores e santos, justos e justificados. Essa ideia que Paulo está traçando em Romanos é um dos textos mais empolgantes que nós temos, porque diz que, visto que a justiça de Deus se revelou no Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus Cristo. Cristo Jesus é o Evangelho. Ele é a boa nova de Deus. Ele é a singularidade de Deus. E aí o texto diz que ele é de fé em fé. Exercite sua fé, porque a nossa fé, que foi dada por Deus, essa é a causa promotora de nós vivermos o milagre. Pense nisso, viva seu milagre pela fé, porque o justo viverá pela fé. Deus te abençoe.